o texto, Filemon, verso 1 ao verso 3. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja, como eu disse, esta é uma saudação, uma simples saudação que é direcionada a Filemon, a Áfia, a Arquipo e a uma igreja que se reunia na casa de Áfia, Arquipo, ou talvez, tendo em vista que nós temos 3 nomes aqui, os 3 residiam juntos, e nós não sabemos ao certo qual era a relação, se Filemon, como é que era a relação de Áfia, Arquipo e Filemon, que tipo de relação parental eles tinham. Mas considerando, meus irmãos, que é comum as saudações nessas epístolas, essa menção de pessoas, como nós acabamos de ler aqui no texto bíblico, bem como não só saúda as pessoas, mas via de regra você tem aqui virtudes ou fatos relacionados a essas pessoas, eu tenho optado no ministério por tomar por tema dessas exposições, desses trechos de saudação das epístolas, as relações humanas, mais especificamente as relações cristãs. Então eu já lhe adianto que nós teremos aí uma jornada nesse pequeno livro da Bíblia chamado Filemon, em que nós trataremos das relações cristãs. Então você que está acompanhando esse culto agora pela manhã, acompanhe também no culto da noite, porque nós teremos uma série que vai ficar disponibilizada. Por isso que eu falei que é muito oportuno pensarmos nesse texto de Filemon. Especialmente numa epístola como essa, a gente pode falar de relações cristãs, por quê? Porque essa é considerada a única epístola realmente pessoal que Paulo escreveu. Já que se você for nas demais epístolas, você vai encontrar uma carta mais direcionada à igreja. Aqui, embora alcance a igreja de Laodiceia, onde Filemon morava, ainda assim podemos dizer que é uma carta direcionada ao Filemon, com características pessoais. Alguém pode me dizer, pastor, o senhor esqueceu das 2 epístolas a Timóteo? Eu falo, não. Só que as epístolas a Timóteo, se você olhar bem e reparar bem nelas, você vai perceber que ela envolve muito o tratamento do ministério de Timóteo e das questões relacionadas à igreja de Éfeso, onde ele era pastor. Agora, aqui em Filemon, nós temos questões pessoais, de fato, que são tratadas por Paulo. Sendo assim, eu volto e eu chamo você a voltar os olhos para esses 3 versículos lidos nessa manhã, identificando nos mesmos 4 virtudes especiais nas relações cristãs que nós precisamos resgatar caso desejemos viver um cristianismo puro e verdadeiro no século 21, em meio a uma pandemia. Então eu quero falar de virtudes que você e eu, como crente, precisamos resgatar se nós quisermos viver um cristianismo verdadeiro em meio a uma quarentena, em meio a uma pandemia. Se encontrarmos os desafiadores caminhos de colocar verdadeiramente em prática essas virtudes que eu passo a apontar nesse momento, a gente vai trazer um importante impacto na sociedade na qual estamos inseridos e na nossa própria vida como servos de Deus. E a primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção está no verso 1. Paulo se dirige a Filemon, dizendo que ele é um prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo. Paulo não está sozinho, Paulo está com Timóteo. Aonde? Estão gozando ali de um período de férias tranquilo e sossegado, por isso que deu tempo de escrever essa epístola para o Filemon, não foi? Foi não. São prisioneiros, estão na prisão e escrevem uma epístola ao amado Filemon. Prisioneiro de Cristo Jesus, quer dizer, prisioneiro por causa de Cristo. E ainda assim, como prisioneiro por causa de Cristo, ele se dirige ao amado Filemon. Meus irmãos, o que nós percebemos muitas vezes nos relacionamentos humanos é que as frustrações,
as injustiças, as circunstâncias difíceis, as lutas, as decepções, elas muitas vezes são usadas como justificativa para que as pessoas se tornem amargas, insensíveis, áridas nos seus relacionamentos. Muitas vezes, quando o indivíduo age de maneira truculenta, de maneira fria, de maneira violenta contra o seu semelhante, de maneira indiferente, muitas vezes justifica-se o fato pelas dificuldades vividas por aquela pessoa. Olha, não, ele age assim porque ele viveu problemas, ele viveu situações difíceis, ele se frustrou, ele se decepcionou com as pessoas e ele ficou dessa maneira tão árido, tão frio, tão amargo, tão seco. Afinal, as situações difíceis, elas tendem a nos amargurar, nos tornar frios, insensíveis, incapazes de amar. Mas, querido irmão, situações difíceis como a quarentena, como o isolamento, como o afastamento, como as frustrações, como as ameaças, e quando eu falo em ameaças, quando desponta no horizonte problemas financeiros, de ordens diversas, insegurança. Querido, quando alguém está com Cristo, quando o ser humano toma Jesus como seu paradigma, como seu Senhor, eu diria que uma força espiritual passa a habitar no coração do crente, capacitando-o a amar, independente das circunstâncias. Mesmo diante das mais profundas decepções, aquele que está em Cristo não pode se ressecar, não pode se tornar árido. Sabe por quê? Porque no interior da sua vida, do seu coração, jorra uma fonte de água viva. O Espírito Santo é uma fonte inesgotável de virtude. Isso faz, meus irmãos, com que Paulo se dirija a Filemon como seu amado, ao amado Filemon. Preste atenção, o que Paulo é? Prisioneiro de Cristo. Eu posso estar numa prisão escura e fria como Paulo, mas em meu coração ainda habita a luz e o calor do Espírito Santo, mesmo que a prisão seja escura e fria, dentro de mim precisa haver luz, precisa haver calor. A pergunta interessante a se fazer nesse momento é a seguinte: isso é verdade também para nós? Somos capazes de amar nas circunstâncias mais improváveis, como essa que Paulo e Timóteo estavam vivendo? Na prisão, quer dizer, a prisão romana envolvia algemas que eram contínuas. O prisioneiro, via de regra, ficava algemado, de pé. Segundo as evidências históricas, muitas prisões escuras, calabouços, além de prisioneiro em algemas, de pé, preso a um poste, ele tinha do lado os outros presos que não eram muitas vezes soltos nem para suas necessidades básicas. Nós não sabemos qual era a real situação da prisão de Paulo, qual eram as condições, mas pode esquecer essa história de direito humano, porque isso não existia. Então eram situações terríveis. E Paulo, mesmo naquela situação difícil, como prisioneiro, o que tem no coração dele é o quê? Um espírito vingativo, decepção com a vida, com a igreja, com o mundo? Não. Ao amado Filemon. Paulo ama nas circunstâncias mais improváveis. Meu irmão, minha irmã, você e eu não estamos em uma prisão romana, mas nós estamos em uma prisão domiciliar. Infelizmente, nossas rotinas foram completamente comprometidas por causa desse mal contagioso que assola o mundo inteiro. Nós estamos enfrentando a dureza da quarentena, mas ao invés de nos esfriar, ao invés de transformar os nossos lares em zona de guerra, a palavra de Deus está nos ensinando nessa manhã que é possível amar em quarentena, porque é possível amar em prisão, porque é possível amar nas situações difíceis. Para nós que estamos em Cristo, as dificuldades não podem nos tornar frios e áridos, indiferentes. Alguém disse que o amor é como as flores silvestres.
costuma ser encontrado nos lugares mais improváveis. Em Cristo, Deus tem feito o amor se manifestar em circunstâncias profundamente desafiadoras. E essa pandemia é uma circunstância assim, onde o amor precisa ser manifesto no meio do povo do alto, no meio do povo de Deus. Não é somente o amor que salta aos nossos olhos quando nós analisamos esse texto de Filemon. Ainda há outras virtudes envolvidas nessas palavras iniciais de Paulo, nessa epístola, que são decorrentes de um coração amoroso. Eu chamo a atenção que quando ele se dirige a Filemon, ele diz ao amado Filemon. Está aí, verso 1, certo? Mas qual que é a outra coisa que ele chama também Filemon? Qual que é a outra virtude, o outro predicado interessante que ele relaciona com a figura e a pessoa de Filemon? De que ele chama ele? Está no final do versículo, colaborador. É interessante, meus irmãos, nesse verso primeiro encontramos esse elemento essencial na caminhada cristã. Filemon é chamado de colaborador, ou meu amado colaborador. Meu querido, quando eu me lembro do início de trabalho de plantação de nossa igreja aqui no Alto da Lapa, quando eu cheguei para esse desafio, nós éramos tão poucos. E é maravilhoso quando eu vejo hoje a igreja organizada, ou quando eu vejo a igreja crescendo, quando eu vejo a igreja se fortalecendo, quando eu vejo a igreja avançando em seus propósitos, mesmo em meio a uma pandemia, Deus nos dá a graça de crescer como igreja. E eu digo que nós crescemos como igreja porque várias pessoas vieram a conhecer a nossa igreja nesse momento de quarentena, nesse momento de isolamento, nesse momento de pandemia, porque Deus está usando essa igreja para chegar em tantos lugares, em tantas vidas. E quando eu vejo isso acontecendo, meus irmãos, quando eu vejo que nada pode impedir o avanço da igreja, eu digo para vocês que isso é fruto da colaboração do povo do alto, do povo de Deus. Meus irmãos, o êxito desse trabalho evangelístico não é meu, é nosso. O avanço da IPAL no cumprimento da missão evangelizadora tem sido possível porque nós temos tido em nosso meio verdadeiros servos do Senhor que têm colaborado com a obra. Eu não estaria aí na sua casa se não tivesse gente aqui trabalhando para isso. Eu não estaria aí na sua casa se não tivesse gente preocupada com o evangelho, com a pregação do evangelho, e não fosse coluna de Deus para sustentar essa obra, para sustentar esse trabalho. Então, louvado seja Deus por cada um que colabora. Meus irmãos, grandes sucessos se constroem com o trabalho de grandes equipes. Especialmente se essa grande equipe é sustentada por um grande e poderoso Deus, como é o nosso caso. Meus irmãos, essa obra é nossa. Esse ministério é nosso. Deus nos confiou e Deus está usando o povo do alto para chegar em dezenas de vidas com a sua palavra. E nós precisamos perceber que, de fato, não é o pastor sozinho. Não é o pastor sozinho que faz a obra. O chamado não é exclusivo para o pastor. Deus não chamou apenas o pastor. Deus não havia chamado apenas o apóstolo Paulo. Filemon não é pastor. Nós não temos nenhum registro bíblico que nos informe que Filemon é bispo, ou que Filemon é diácono, ou que Filemon é apóstolo. Não tem nenhum registro bíblico que diz isso. Mas Filemon é um crente comum. Sim, um crente comum como você, um crente comum como qualquer servo de Deus, mas esse crente comum tem uma consciência. Esse crente comum tem uma consciência do chamado de Deus em sua vida. Esse crente comum tem a consciência do chamado para ser um colaborador na obra de Deus. Nós precisamos muito de Filemons no dia de hoje. E, olha, se essa reflexão for suficiente para te incomodar o quanto é, ou quanto a uma possível ociosidade no seio da igreja, se essa reflexão for suficiente para incomodar cada um de nós em relação ao nosso espírito de colaboração, colaborativo,
já cumprirá sem dúvida nenhuma e já chegará aos seus frutos. Meus queridos, como é bom ter pessoas que nós podemos chamar de nossos colaboradores. Vocês não estão vendo agora, vocês estão aí da sua casa, mas os irmãos estão aqui recebendo cestas básicas, para que a gente possa colaborar com pessoas que necessitam. Há presbíteros da nossa igreja, da Aliança, que estão distribuindo, que estão buscando pessoas que precisam de ajuda. E isso é colaboração. Como é bom ter pessoas que nós podemos chamar de colaboradores. Então, colabore, auxilie, se envolva, se organize, abrace um desafio, meu querido, no seio da igreja. Seja como o Filemão, ele, como eu disse, não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, mas colabora. Eu convido a cada um dos irmãos a identificar algum ponto que está falhando aí na sua igreja, na nossa igreja. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Achar defeito não é tarefa difícil, não. Todo mundo acha defeito com uma facilidade muito grande. Então encontre um defeito. Encontre um defeito nas nossas transmissões, encontre um defeito na nossa caminhada com a igreja, como igreja, encontre um defeito nas nossas vidas e se mova para colaborar no sentido de melhorar a nossa caminhada como povo de Deus. Vamos ser instrumento de Deus para que essa obra brilhe nesse lugar para a glória de Deus. A pandemia pode ter feito com que nós parássemos muitas atividades, mas ela pode ser muito útil para a igreja em muitos aspectos de colaboração. Colabore no evangelismo, compartilhando os conteúdos da sua igreja. Colabore ao saber de alguma dificuldade que um ou outro irmão estiver passando. Eu louvo a Deus porque eu tenho visto esse tipo de comportamento em nosso meio. E é nosso mais profundo desejo que continue assim a cada dia. Procure o conselho, se prontifique, sempre precisamos de ajuda. Descubra uma forma de ajudar alguém através da IPAL. Mas, meus queridos, além de amor em situações improváveis, na prisão Paulo continua amando, além de falar da colaboração desse crente que é Filemão, nós encontramos também nesse texto, agora no versículo 2, uma expressão muito interessante que é relacionada a esse, talvez, casal, Áfia e Arquipo. Arquipo nos é apresentado na Bíblia como pastor. Provavelmente, Arquipo era o pastor da igreja de Laodiceia, porque a igreja está em tua casa, verso 2. Provavelmente na casa de Áfia, Arquipo e talvez Filemão pode ser filho deles, ou o Filemão pode ser o pai de Arquipo. A gente não sabe qual que é a relação de parentesco entre eles. Mas a gente sabe de uma coisa. Aqui tem duas figuras interessantes. Áfia e o Arquipo. E o Arquipo é chamado por Paulo de quê? Companheiro de lutas. Companheiro de lutas. Olha, companheiro de farra, a gente arruma com muita facilidade, não? Companheiro de balada, não precisa nem procurar. Companheiro de fofoca, companheiro de crime, companheiro de pecado, companheiro de festa. Até na linguagem popular usa-se a palavra companheiro para se referir a relações lascivas fora do casamento. É o meu companheiro. Mas e companheiro de lutas? O Arquipo é chamado aqui de companheiro de lutas. Dizem que quando está tudo bem na nossa vida, preste atenção, dizem que quando está tudo bem na nossa vida, aparecem amigos de todos os lados. Agora, quando as coisas ficam difíceis, somem os companheiros, somem os amigos. Agora, eu te digo que, embora exista verdade nessa conclusão, eu lhe asseguro que no meio do povo de Deus ainda é possível encontrar companheiros de lutas. Pessoas que lutam conosco, amigos que enfrentam batalhas ao nosso lado, que enfrentam as dificuldades ao nosso lado. Eu me lembro de momentos difíceis vividos à frente da obra de Deus como pastor, mas eu me lembro dos companheiros de lutas que estiveram ao meu lado, que lutaram comigo, que enfrentaram os desafios comigo. Também lembro de ter estado ao lado de irmãos da igreja nas mais variadas lutas de suas vidas.
Em Provérbios 17, nós lemos que em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Em todo tempo ama o amigo, na angústia se faz o irmão. Arquipo é assim. É aquele que na angústia se faz irmão, está ali presente, é companheiro de luta. Há quem diga que o pior inimigo é o falso amigo, pois o falso amigo é como a sombra. Ele está ao nosso lado enquanto o sol brilha. Em dias como esses de hoje, quando o tempo escurece, a tempestade chega, a sombra se esconde. Assim como o falso amigo, o falso companheiro. Há quem diga que nós devemos tomar muito cuidado com as nossas amizades. Afinal, até no paraíso havia uma serpente que se aproximou com a amizade em relação à mulher. Alguém disse que de vez em quando a gente precisa sacudir a árvore das amizades, sabe? Para ver se caem alguns frutos podres. Cuidado com as amizades. Não deixe de se cercar de companheiros de luta. Cuidado com os companheiros de prosperidade, com os companheiros, como eu disse, de festa. Preste atenção naqueles que te cercam e se cerque de arquipos, que são companheiros de luta que você pode contar de verdade. Especialmente em um momento como esse, a gente precisa de verdadeiros companheiros. Pessoas que nos apoiam. Nesse sentido de colaboração e companheirismo, que são duas virtudes que nós acabamos de considerar, veja, falamos de um amor em situações improváveis. Paulo, na prisão, ama Filemon e ama a igreja. Frustração, decepção, não é lutas, dificuldades, não é motivo para ele se esfriar como crente em relação ao amor ao próximo. Nós vimos a colaboração de Filemon, um crente comum que colabora com a obra de Deus. Nós vemos agora esse companheirismo de luta, essa virtude importante. Você que é membro da IPAU ou não, mas que é crente, por favor, seja companheiro de luta nessa pandemia. Meu querido, ligue para alguém essa semana. Ligue para alguém essa semana. Lute com alguém essa semana. Eu tenho percebido que para todas as pessoas da igreja que eu faço uma ligação, nunca a conversa termina com menos de 30 minutos. Porque as pessoas estão carentes, as pessoas estão precisando conversar, desabafar, partilhar. Ligue para alguém essa semana. Não deixe de fazer isso, porque o pastor não dá conta. Sinceramente. Muitos irmãos da igreja sabem que eu tenho ligado, mas na medida do possível, são muitos desafios. São muitas obrigações. Então, seja um colaborador para a comunhão do povo de Deus. Por último, eu quero destacar que ali na casa de Arquipo, esse companheiro de lutas, tinha o quê? Ali na casa dele funcionava um bar, não é verdade? Onde as pessoas se reuniam para momentos de alegria. Não. E ali na casa de Arquipo tinha uma igreja instalada. Veja, que Paulo saúda Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está onde? Em tua casa. Ele saúda a igreja que se reúne na casa de Arquipo, de Áfia, talvez também seja a casa de Filemon. Quer dizer, esses irmãos colocaram a igreja para dentro da casa deles. Quem aqui já teve a oportunidade de abrir a porta da casa para a reunião da igreja? A gente tem um projeto aqui no Alto da Lapa, na igreja do Alto da Lapa, que se chama Gente do Alto na Casa da Gente. Como eu sinto falta desse projeto. Como eu sinto falta de ir na casa dos irmãos para fazermos um culto, como nós sempre fazíamos. A última vez nós estivemos lá na casa da Dona Maria Celeste. Sempre nós nos alegramos, cultuamos a Deus, confraternizamos. E o último seria na minha casa. Infelizmente, reformas do condomínio me fizeram cancelar. Mas já vou falar com a nossa irmã Wilson, que é responsável por esse trabalho, para marcar o próximo na nossa casa. Separar um espaço lá para reunir os irmãos na nossa casa, assim que pudermos. Porque ter a igreja na casa da gente, né, ter a gente do alto na casa da gente é algo maravilhoso. Então nós precisamos perceber nesse texto o amor dessa família à igreja. Antes da pandemia, antes do isolamento, eu ouvia falar muito sobre desigrejados. Pessoas que se decepcionaram com a igreja,
Pesquisas reportam a existência de muitos que em um determinado momento acabaram abandonando a igreja. O fato é que enquanto alguns do tempo presente estão saindo da igreja para nunca mais voltar, aqui nos tempos bíblicos encontramos alguns que não somente iam à igreja, mas levavam a igreja para dentro das suas casas. Por quê? Porque não havia templos naquele período. E era necessário oferecer a própria casa para ser um lugar de reunião do povo de Deus. E isso é bênção. E isso nós vemos também nesse texto. Precisamos aprender a amar a igreja, porque quem ama a igreja, ama o Senhor da igreja. Imagine que alguém se aproxime de mim e diga assim: olha, pastor, eu gosto muito de você, mas infelizmente eu não suporto a Fernanda. Eu não quero que ela vá em minha casa. Como assim? É o mesmo que você chegar para Jesus e falar: Jesus, eu te amo, eu quero caminhar com Jesus, mas olha, eu não suporto a sua noiva. Porque a igreja é a noiva do Senhor. Então, meu irmão, ame a igreja, porque Cristo amou de tal maneira que deu a vida por ela. Não somente abra sua casa, como fez Arquipo, Áfia, mas também abra o seu coração. A Ipau precisa ser amada, a igreja do Alto da Lapa é a igreja do Senhor. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser abraçada, mais do que nunca, abrace a causa do Evangelho, porque juntos nós podemos fazer muito mais. E que esse tempo de distanciamento, ainda mais em nosso coração, possa alimentar o afeto pela nossa comunidade cristã, porque como nós cantamos aqui, é precioso estarmos unidos e tem sido muito difícil para nós ficarmos distantes. Valorize a igreja. Ame, tal qual Arquipo colocou a igreja para dentro de casa. E eu quero terminar então a nossa reflexão nessa manhã. Paulo deseja que a graça, a paz, seja com eles da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero concluir chamando a atenção para os 4 pontos, as 4 virtudes que foram colocadas aqui, que compõem aí essa relação cristã encontrada nesta saudação na Epístola de Filemão. Primeiro, o amor acima e apesar de tudo. Cristo nos amou mesmo sendo nós pecadores. Então, dificuldades, lutas, quarentena, não são motivo para nos fazer deixar de amar. Cristo nos amou e nos amou na cruz. Que nós possamos aprender com Cristo e amar ainda mais na quarentena, nas lutas e nas dificuldades. Segundo, colaboração. O chamado é para todo discípulo do Senhor Jesus Cristo. Filemão não é pastor, não é bispo, não é presbítero, não é diácono, mas é colaborador. Lembre-se que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, colabore com alguém. Como eu disse, colabore com alguém essa semana, colabore com o irmão, colabore com o vizinho, colabore com o parente, colabore. Seja como Filemão, que virtude linda. Terceiro, companheirismo, não só de churrasco. Churrasco é bom, mas aqui, companheirismo de lutas. Não seja um amigo sombra, que só aparece quando o sol brilha. Assim como Jesus está conosco até a consumação dos séculos, que nós sejamos imitadores, como companheiros uns dos outros, especialmente no momento da luta. Ligue para alguém, eu estou falando sério, liga para alguém essa semana, seja um companheiro nessa luta da quarentena. Quarto, abrace a igreja, ame a igreja, assim como o Arquipo amou e colocou dentro da casa dele. Assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela, que nós possamos fazer o mesmo. Assim, nós estaremos aguardando a Cristo e agradando a Cristo. Aguardando sua volta, celebrando a nossa comunhão como povo de Deus e juntos esperando por Ele, mas agradando a Ele. Precisamos nos preocupar com a igreja nesse momento. Cuide dela em todos os aspectos, envie suas contribuições para a obra de Deus, ajude a igreja a ser conhecida, divulgue os canais, conteúdos, contribua para o fortalecimento da igreja do Senhor. Enfim, que a pandemia seja para nós um incentivo a transformações
positivas. Muitas pessoas estão dizendo que o mundo pós-pandemia vai ser outro. Vai ser um mundo totalmente diferente. Mas que mais do que as mudanças do mundo, aconteçam mudanças no nosso procedimento. Que o mundo seja outro, mas também que nós sejamos outros crentes. Crentes que amam, apesar das circunstâncias. Crentes que colaboram, independente da posição. Crentes companheiros de luta e crentes que amam a igreja do Senhor. Em nome de Jesus.